Ar-condicionado Samsung Split funciona o motor, né, o compressor por um pouquinho e logo desarma. Ligou, funcionou e desarmou. Esses ar-condicionados da Samsung Inverter, eles têm alguns LEDs na condensadora, na placa eletrônica da condensadora, que indica o código de erro. E eu recebi uma mensagem hoje, ok? De um rapaz que estava com esse problema. Ele estava dizendo: Sérgio, o LED vermelho fica aceso direto e o LED verde fica piscando, né? Eu coloquei aqui a foto da placa da evaporadora e a foto da placa da condensadora. Então vocês podem ver que são 3 LEDzinhos, né? O vermelho fica aceso direto e o verde fica piscando. Quando isso acontece, significa que o funcionamento está normal, não está indicando erro. Como assim, Sérgio? Se ele falou que o compressor entra em funcionamento e depois desliga e fica com esse código. Como é que o compressor parou? Porque tem algum problema? Bem, pessoal, quando isso estiver acontecendo, primeiro que esse código que está dando os LEDs, vermelho aceso direto e o verde piscando, significa funcionamento normal. Mas como ele está desligando, tem que prestar atenção numa coisa, pessoal. Na evaporadora, ela tem os sensores de degelo e o sensor de temperatura ambiente. Então o que pode estar acontecendo? Se o sensor de temperatura ambiente ele estiver indicando que a temperatura ambiente já chegou a atingir o nível, né, de refrigeração, ele manda a placa da condensadora desligar o compressor. Olha, desliga aí que já atingiu a temperatura aqui, sendo que não atingiu. Ok? Então vamos supor, a temperatura está lá 35 graus. A pessoa setou lá o ar-condicionado para 24 graus. Ok? Então o compressor, ou seja, o ar-condicionado vai ter que funcionar, né? E como ele é inverter, ele vai começar a diminuir a rotação. Quando ele atingir essa temperatura, ele vai alterar lá, ou em alguns casos, dependendo do tipo de ar-condicionado, até desligar o ar-condicionado. Então o que acontece? Se a temperatura não foi atingida e ele até desligou, pessoal, um conselho: verifica os sensores de temperatura, principalmente o sensor ambiente. Tem sensor de degelo e o sensor ambiente. Verifique esses sensores lá na evaporadora para ver se eles estão corretos. Porque se o sensor de temperatura der problema, ele vai indicar: olha, parou. Muitas das vezes não pode até não parar, dependendo do tipo de defeito que vai dar o sensor. Pode fazer o compressor trabalhar bem devagarinho mesmo, ou seja, porque ele não vai rampear, né, como devia. Ou ele pode até fazer parar sim, fazer o compressor parar de funcionar. E não acusar erro, porque na realidade a placa eletrônica vai entender que não houve um erro. Atingiu-se a temperatura e tá tudo certo, né? Só que se atingiu a temperatura por um erro do sensor. A placa não tem como saber se o sensor está com defeito ou não. Nesse caso específico, se o sensor atingir uma resistência alta, né, o sensor não abriu, o sensor, né, não entrou em curto, o sensor não abriu, né, simplesmente ele deu algum problema de ter uma resistência muito alta. A placa eletrônica vai entender que a temperatura foi atingida e vai mandar desligar o compressor. Então tá aí uma dica: se isso estiver acontecendo, verifique os sensores da evaporadora. Beleza, pessoal? Sérgio aqui da TB Mark falando. Até o próximo vídeo.